Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Finalzinho de domingo. Hoje a gente vai estar fazendo mais uma live, então, falando sobre inteligência emocional. Convidei uma pessoa muito especial, super entendida do assunto, o Iglau. Tudo bem? Vamos estar falando de um assunto que está sendo bem falado, agora mais falado do que nunca, né? Nessa nossa pandemia. Agora as mamães mais em casa, os papais também. Deixa eu estar chamando aqui a Paula. Fica aqui com a gente. Se vocês tiverem dúvida, podem interagir com a gente. Manda a Paula. Já vou avisar vocês então aqui. Boa Oi, noite, bem? tudo bem? E aí? Como é que tá o meu áudio? Porque eu tô sem fone. Tá ótimo. Não, tá Bom, ótimo. O meu também tá ótimo, tá bom? Tá dando tá pra bom. ouvir direitinho? Tá, Ah, tá então bom. tá bom. Tá tudo certo. Ah, tá frio aqui. Aí não tá frio, né? Então, tá frio. Tá Esfriou frio. bastante, tá. Só que tá dando pra ficar numa boa, assim. Eu fechei a casa mais cedo, então dá pra levar. Aqui não faz tanto frio como faz aí. Então, É, na verdade, esperar um pouquinho o pessoal entrar. E aí, sim, um sim. pouquinho mais de gente, eu vou pedir pra ti, pra você se apresentar, Aham. falar tudo. Claro, com certeza. Primeiro, boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por todos estarem aqui participando da nossa live, né, no domingo à noite. E bom, Domingo. meu nome, isso, para quem não me conhece, meu nome é Paula. Eu sou pedagoga. Sou formada há 8 anos, trabalho com criança há 8 anos também. No momento eu dou aula, sou professora. Tenho formação também em gestão de pessoas e atualmente terminei um curso de Core Kids Coaching. Então, assim, eu trabalho com criança também, como em geral, né? A gente trabalha emoções, comportamentos e tal. É Paula, isso. eu queria te agradecer, né? Claro. Porque eu fiz a proposta, você já nem pensou muito, você aceitou e eu adorei, adorei. Eu te Uhum. agradeço a confiança, né? Porque a primeira live da Paula, ela nunca vai me esquecer, a vida dela tá Sim, de mim. verdade. Mas E muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz. é, por que que, eu acho que eu comentei isso contigo, né? Mas acho que vale falar aqui para quem tá assistindo, Claro. por que que eu decidi fazer uma live sobre isso, né? O que passou na minha cabeça Uhum. quando eu te Sim. vi lá teu perfil no Instagram e já comecei a seguir e já pensei, eu tenho que fazer uma live sobre isso. Porque eu sou mãe de duas, né? E como Sim. mãe, eu vi que o que tu posta, os teus vídeos, os teus IGTVs, eu vi muito, tá? Eu vi bastante. Ah, Antes de te, obrigada. Que antes, bom. inclusive, eu assisti Aham. e eu pensei assim, realmente eu preciso da ajuda dela. Realmente a minha paciência tá muito curta, o meu pavio tá. Eu acredito que muita mãe que Eu tá assistindo, imagino. muito pai também deve estar assim, porque antes a criança ia pra escola um período, ou o dia todo, e o pai Sim. trabalhava, chegava em casa, ai, não fiquei com meu filho hoje, eu tenho que ter paciência, né? Acabava compensando. Agora Isso. não. Com Agora certeza. eu em Pois casa. é. Então, isso Exatamente. foi esse o motivo principal de te convidar. Claro que a gente vai falar sobre inteligência emocional, não é só paciência, né? Tem muitas Sim, coisas. com certeza, com certeza. Tem Foi muitas o coisas. que não, preciso falar com ela. Foi o que decidiu, Uhum. assim. Com E aí eu queria certeza. que, E assim, Paula, desculpa, não, eu não. queria É, porque a que gente, para a gente vê que esse sofrimento, né, que você está falando, não é só também dos pais, é muito das crianças também, né? Porque é um momento novo para todo mundo. Então tá tendo que todo mundo se reinventar para saber lidar com isso, né? Então a gente percebe a dificuldade em todos, né? Tanto os pais quanto as crianças. reflete muito nelas, né? Reflete demais, né? Sim, Mas muito. aí, o que que é então? O que que é inteligência emocional? O que que é e como é que a gente pode desenvolver no nosso filho, nossa filha, na criança que está na família? Isso. Então, é muito bom, né, a gente poder falar sobre inteligência emocional, porque assim, é um tema que a gente ouve muito falar e muitas vezes a gente fica em dúvida o que realmente é inteligência emocional. E aí,
É simples, o termo é simples, né? Inteligência emocional nada mais é que a gente saber lidar com nossas emoções e com as emoções do outro, não só as emoções como sentimentos também, e conseguir lidar com as situações do dia a dia, né? A gente saber ajudar as nossas crianças também a lidar com essas emoções e saber como a gente pode fazer para poder aprender a lidar com as próprias emoções e compreender as emoções do outro. É basicamente isso, sabe? Porque muitas vezes a gente fica assim, né, nessa dúvida, inteligência emocional, mas como fazer? Como trabalhar? Um dos pontos, assim, muito importantes é, primeiro, a gente observar como está a nossa emoção, como a gente está, né, emocionalmente, para conseguir ajudar a criança a desenvolver a inteligência emocional dela. Porque não adianta a gente querer ajudar uma criança, um filho, um sobrinho, né, uma criança próxima, se a gente não está com a nossa inteligência emocional desenvolvida. Então, primeiro ponto é a gente ver como está a nossa inteligência emocional, sabe? É trabalhar a gente, né? Dentro da gente. E aí, daí a importância, né, do papel dos pais em beneficiar a criança. Como a criança pode estar sendo, pode desenvolver essa inteligência emocional dela, como ela pode lidar com as situações dela do dia a dia, com as emoções que ela tem, diante das situações que ela vive, tá? Então, assim, primeira coisa, aumentar a autoestima da criança. A gente tem que pensar sempre assim, né? Como a gente pode estar trabalhando para melhorar essa autoestima? Como a gente pode estar conversando com a criança, ajudando ela a lidar com as situações dela de forma que ela se sinta bem, que ela se sinta confiante, sabe? Isso é muito importante. Outra coisa, ajudar também a melhorar as relações interpessoais. Porque a criança, ela lida com várias pessoas no dia a dia dela, no cotidiano dela. Então, desenvolver inteligência emocional também é lidar com outras pessoas, né? Essa... É, é o interpessoal, né? Você saber conviver com os outros, né? E aí, eu separei aqui alguns pontos, assim, para a gente falar um pouquinho de como estimular a independência da criança. E aí, primeira coisa, né, que eu já até pontuei aqui, que é ficar atento às suas emoções e às suas ações também. A forma como você age, o seu próprio comportamento, ele vai espelhar na criança. A criança, ela segue o seu exemplo. Muito mais do que o que você diz, ela segue o que você faz. É como se você fosse um espelho para a criança. Então, é preciso ter muito cuidado com o que você faz, como você age, o que você fala, porque a criança está vendo tudo aquilo ali e ela internaliza tudo aquilo. Então, é ter esse cuidado, assim, de dar o exemplo, né? As suas ações, elas vão representar muito para a criança, até a conduta da criança, sabe? Então, isso é um ponto, assim, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes a gente quer que a criança seja tranquila, bem emocionalmente, mas a gente não se preocupa da forma como a gente lida com isso, sabe? Eu tô rindo aqui, Paula, porque eu me lembro de uma situação com a Maria Flor. Aham. Ela tava, não lembro o que que ela fez, e aí, mas era em relação a dividir o brinquedo, alguma coisa assim, né? Sim, sim. Filha, empresta pra Amanda agora, um pouquinho, uma coisa assim. Aí elas estavam meio que naquela coisa de uma pega, outra não pega, e eu falei assim, calma! Olha, olha como eu falei, calma, gente. Eu já não estava com calma e eu pedi Pois calma. é, exatamente. Mãe, tá pedindo calma assim tudo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você está. Exatamente. Exatamente. E é exatamente isso, né? É a gente primeiro perceber como a gente vai lidar com a situação e pensar. Porque muitas vezes a gente tem essa mania de querer lidar com a situação de forma rápida, resolver rápido e, e a gente acaba explodindo mesmo. Até porque isso é normal do ser humano, É. né? Querer agir de forma rápida. É reação. Mas a gente tem que pensar muito no que a criança está compreendendo daquilo. Porque é exatamente isso, sabe? A criança entende tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela. Então, se você age de uma forma, ela também vai agir daquela forma. Muitas vezes a gente não entende, né? Por que a criança está ansiosa, por que a criança está estressada, nervosa. E aí, quando a gente vai ver, tem alguma coisa que está causando um sofrimento na gente, na família, e que pode estar interferindo, né, no comportamento da criança. Na maioria das vezes é. E eu acho que isso muita gente vive, né, Paula, agora. Essa questão Sim, da sim, paciência. Tá tudo muito mais. Não é, não digo, não sei, não é a palavra pesado, mas é mais ou menos isso que a gente está vivendo agora, né? Porque antes, que nem é. eu falei, os filhos, as crianças ficavam na escola.
A professora te Exatamente. cuidava, né? Tu é professora, tu sabe que muitas vezes a mãe chegava lá. É, Me lembro quando eu tava dando aula que chegava lá, prof, hoje não quis almoçar, hoje não tá de bom humor. Mas aí vira as costas, vai embora e você fica com a criança. Agora não. Agora, se não tá de bom humor, se é, não tá, fica em casa com a mãe, com o pai, exatamente. né? Então, essa questão da Exatamente. E pega é, muito. pega. E não só essa questão. Acho que assim, quando a criança vai para a escola, ela tem uma rotina diferente na escola, né? Então, na escola tem uma rotina, tem outras pessoas convivendo com essa criança, então ela tem uma outra forma de convivência. Isso muda tudo, porque ela tem convivência com outras crianças também, ela está aprendendo com outras crianças, sobre a vida de outras crianças, e isso interfere muito na vida delas, até mesmo em casa. Então, assim, eu acho que até o próprio contato que tem com a professora também, igual você falou, chega lá e fala, professora, ele não comeu direito hoje. Às vezes é uma conversa que a gente tem com o aluno, com a criança, e faz toda a diferença depois. Então, É isso tudo está afetando, com certeza, as crianças e também as famílias. Sem verdade. dúvida. Bom, o Paula, outro ponto. uma, Sim. uma dúvida que surgiu na tua caixinha de Uhum, perguntas minha, e não é uma uhum, dúvida, é como tratar, né? Como é que a gente pode uhum, tratar, Paula, de forma emocional, de uma forma correta, digamos assim, emocionalmente, uhum. a birra, a pirraça, né? Como é que a gente pode tratar isso com a criança? Porque a gente sabe que bater não é a solução. Tá todo mundo de Não. acordo. Sabe que bater não é a solução, gente. Então, o que que a gente faz? Como agir? Então, isso é muito bom tocar nesse assunto, porque, assim, birra, muitas vezes a gente pega a gente de surpresa e muitas vezes a gente não sabe como lidar. E aí, o que acontece? A gente tem que entender primeiro que a birra ela faz parte do processo de desenvolvimento da criança. A criança ela está em constante desenvolvimento e constante transformação. E a birra faz parte desse processo. A partir do momento que a gente entende isso, a gente passa a lidar melhor com a birra. Por quê? Muitas vezes não é porque a criança quer, sabe? Muitas vezes pega até a criança mesmo de surpresa. Então, assim, basicamente, é bom a gente compreender primeiro que tem dois tipos de birra. A birra intencional, que ela é direcionada para uma pessoa específica, e tem a birra que não é intencional, que pega até a criança de surpresa. E essa birra, ela faz parte da transformação da criança, do desenvolvimento dela. Então, quando a birra é intencional, é, por um lado, mais fácil de a gente lidar, porque a gente sabe por que a criança está fazendo aquilo. Então, é você deixar a criança mais calma, levar a criança para um outro local, né? Porque muitas vezes a birra acontece em locais onde tem muitas pessoas, então não é bom a gente expor a criança também, né? Então, assim, levar para um local mais tranquilo, mais afastado e conversar com a criança, olho no olho, sempre na mesma altura da criança, isso é muito importante, porque E muitas vezes a gente não se preocupa com isso. essa Pois de é, e abaixar, falar na altura. isso, falar na altura da criança, olho no olho, e conversar com ela, mostrar que isso é uma emoção que todo mundo vivencia e que ela vai conseguir passar por isso. Então, assim, essa birra intencional você pode conversar por que motivo ela continua fazendo esse tipo de birra, mostrar para ela que outras ações que ela tenha já feito, né, outras birras que ela tenha presenciado, ela conseguiu sair daquela situação numa boa, que deu certo. Então, voltar em outras ações para poder mostrar para a criança que deu certo e que ela conseguiu se recuperar de forma tranquila, ela conseguiu sair de forma tranquila daquilo. E a birra, quando ela não é intencional, né, que pega até a criança mesmo de surpresa, geralmente é uma birra que a criança, assim, como a gente fala, chuta o vento e chega assim, até pode até causar algum acidente, né, com a criança ou com alguma outra pessoa. Então, é uma birra que a gente tem que controlar a criança. É claro, assim, que a gente tem que controlar de forma não violenta. É tentar Sim, acalmar a criança, se for preciso, segurar a criança, sim, de forma que não a machuque, sabe? Porque muitas vezes vai ser necessário. Então, assim, é conduzir a criança também para um outro local. E da mesma forma, dialogar com ela e conversar com ela e explicar para a criança porque a criança ela entende, então você tem que deixar bem claro tudo que está acontecendo para ela, que aquilo ali faz parte do desenvolvimento dela, que ela vai entender que é uma emoção que ela está sentindo no momento, e aí perguntar à criança, como você se sente?
qual é a emoção, qual é o maior sentimento nesse momento e como você gostaria de se sentir, ao invés de se sentir dessa forma. Tem alguma outra forma que você gostaria de se sentir, que você gostaria de lidar com essa situação? E assim, é claro que nesse momento a criança vai estar muito nervosa. Não tem como ficar dialogando muito. É tentar acalmar a criança, mas sempre que a criança estiver mais calma, voltar ao diálogo, conversar com ela. Porque, gente, a conversa é muito importante. O diálogo é, assim, uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento da criança. É ouvir a criança, sabe? É trabalhar com a criança que as emoções estão aí, que ela precisa saber lidar melhor com elas. Então, assim, quando ela estiver mais tranquila, chama a criança, pergunta para ela como você gostaria de ter se sentido, como você se sentiu, o que eu posso fazer para te ajudar da próxima vez a lidar com essa situação, porque muitas vezes a criança também precisa de uma ajuda, ela precisa de um apoio, se sentir confiante, sabe? Isso é importante. Foi ontem até, né, que aconteceu, assim. A Maria Flor começou a chorar porque não queria dormir, mas ela tava com muito sono. Então, primeiro ela queria dormir, mas não queria tomar banho. Imagino. Aí, não quero tomar banho. Tá, daí entra no banho, não quero sair do banho. Aí começa a chorar. Aí eu me abaixei Isso. com calma, enquanto a outra também já tava com sono, porque é a sonequinha da tarde ali, né? Isso. E assim, o que que você está sentindo? Aí ela assim, Isso mesmo. sono. Eu disse, então, filha, a gente precisa sair do banho para dormir. Aí ela, com lágrimas assim, sabe? Ah, e eu disse, você entendeu? Sim, mamãe, agora sim. Eu disse, então não precisa mais chorar, você já entendeu. Isso Nossa, mesmo. Paula, juro, assim, ó, em outro momento, eu acho que eu teria assim, vamos sair agora, tem que sair, e pega ela e sai. Exatamente. Nossa, então assim, aquela dica que tu deu, de olhar nos olhos da criança, falar Sim, na altura, ela é dica de ouro. Ela com pode não certeza. falar todo o problema ali no momento, né? Mas ela vai dar uma Uhum. entrada, assim, tu vai estar. É uma. Sim, sim, e assim, é expor para a criança também o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente tenta contornar a situação, se deixar para lá, vai resolver também. Às vezes é mais fácil deixar para lá. Só que a gente tem que entender que a criança é um ser que está se transformando o tempo todo, se desenvolvendo o tempo todo. E ela precisa de ajuda, ela precisa de uma orientação. E nós somos esse alicerce para a criança, para que ela se desenvolva. Então, o pai e a mãe tem um papel fundamental, entendeu? Nesse tipo de assunto, né? E assim, para poder expor essas emoções também, porque criança, isso é uma forma, né, de desenvolver a inteligência emocional. A criança trazer à tona essas emoções e entender, compreender as emoções e também respeitá-las, sabe? Porque muitas vezes a gente não se preocupa com o que está acontecendo, né? A criança está expondo uma emoção ali naquele momento e muitas vezes a gente deixa isso para lá. É importante conversar a respeito. Ô, Paula, e sobre conversar, tu acha assim que, tipo, eu tenho uma filha de 3 anos, por exemplo, né? Agora me veio essa dúvida na cabeça, tá? E eu Aham. fiz eu sei que se eu falar com a Maria Flor, que tem 3 anos, ela vai me Ela entender. entende. E eu Sim. sei que tem coisas que eu já falo com a pequenininha que ela também entende. Então, assim, conversar Mas nem tudo. é Não, então, equilíbrio, né? Mas, assim, por exemplo, com a sim. Annalise. A Annalise já tem Uhum, seus uhum. chorinhos e tal. Claro que é bem diferente das birras Sim, de uma criança de 3 anos. sim, Ou é totalmente diferente. diferentes. Mas o conversar, Uhum. eu acho que desde sempre a gente pode ir Isso, aumentando a conversa, não sei, mas sim. funciona, né? Mesmo Sim, com. então, quando, por exemplo, no caso da birra, a criança de até 1 ano e meio funciona muito também na hora, naquele momento, você mudar a atenção dela, mudar o foco dela. Porque Verdade. muitas vezes a conversa naquele momento não vai funcionar, porque ela é muito nova, ela ainda não compreende tão bem as emoções e os sentimentos dela. Tanto que a criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai compreendendo as emoções e sentimentos. Porque emoções e sentimentos são vivências. Não é simplesmente a gente explicar e a criança vai entender. Não, a criança tem que vivenciar. Então, a partir das vivências é que ela vai aprendendo e que ela vai entendendo, sabe? Então, no caso da sua mais nova, uma estratégia boa é tirar, desviar a atenção naquele momento e aí, beleza, a criança vai entender e vai parar. Só que para depois voltar aquele assunto com ela, realmente é mais complicado, porque ela é muito novinha. Mas, sem dúvida, já tem que começar o diálogo, começar a explicar, porque à medida que ela for crescendo, à medida que ela for se desenvolvendo, ela vai compreendendo melhor, sabe?
Falando na mais nova, ela acordou, tá, pessoal? Então, só pra avisar Ai, vocês, pegar ela no colo aqui, estamos os aham, dias bem tensos, tá? Porque eu boto pra dormir e aí ela não. imagino. Então, assim, só pra avisar vocês, tá? Eu Paula, deixa imagino. um parênteses aqui, que eu tô vendo que muita Uhum, gente colocou uhum. coração ali na nossa live. Teve um parabéns pra tia Paula ali que eu vi. Ai, que delícia. Tem um aviãozinho aí, pessoal. Um aviãozinho do ladinho ali. Se vocês clicarem no avião, vocês podem Sim, agora encaminhar para as pessoas que estão no Instagram de vocês. ótimo. Podem fazer isso, ajuda a gente, compartilha com Isso quem aí, com vai gostar de ver certeza. a gente aqui falando desse assunto. Pronto, falei. Isso Esqueci de aí, falar. ótimo. Paula, outra coisa que se a gente for ficar falando de birra, a gente vai ficar a noite toda, né? Vai porque é um assunto que rende. Muito. Uma coisa assim, aqui, que apareceu aqui é a irritação, acho que vai dar uma englobada, assim. Irritação, Sim, ansiedade e a frustração quando escuta um não. Não é hora de televisão. Aí começa a chorar. E o que a exatamente. gente faz? Como é que a gente pode fazer de uma forma que deixa chorar, não deixa chorar? Acolhe, não acolhe? Então, eu prefiro falar sobre um por um, pode ser? Pode, Vou claro. falar sobre a irritabilidade primeiro, o mau humor, né? Quando a criança fica irritada, quando a criança está com um pouco de mau humor aí. Então, assim, tem algumas estratégias que a gente pode estar usando para poder lidar com essa irritabilidade da criança, sabe? Aqui. Sim. Pode falar. Então, eu até tenho aqui na minha listinha, porque eu gosto de ter uma listinha para poder, né, conseguir Sim. me organizar, sabe? Então, a primeira coisa, quando a criança está irritada, não adianta a gente ficar perguntando por que ela está irritada. Quanto mais a gente pergunta por quê, quanto mais a gente usa os porquês, mais irritada a criança tende a ficar. Ou ela tende a ficar mais irritada, ou ela tende a ter justificativas para tudo, ou ela vai escolher evitar o diálogo com você. Então, evitar os porquês é muito importante. Porque geralmente, quando a criança está irritada, a primeira coisa que a gente quer fazer é perguntar para ela por que ela está assim. Evitar esses porquês. Tentar se aproximar da criança, compreendendo que emoção ela está sentindo naquele momento, o que está acontecendo com a criança naquele momento, se envolver com a criança emocionalmente, porque muitas vezes a gente quer, né, trabalhar, conversar com a criança de forma racional, mas no momento a criança não está usando o lado racional do cérebro dela, ela está usando muito mais o emocional, até porque o racional tem total transformação, ela ainda não tem aquele equilíbrio. Então é importante a gente tentar trazer esse lado emocional, se conectar com o lado emocional da criança, tá? E aí, importante, citar fatos. Conversa com a criança. Viu que a criança ficou irritada? Depois chama ele e fala, ó, eu percebi que você ficou irritada por isso e por aquilo. Eu percebi no seu rosto como você fez, o rostinho que você fez. Foi um rostinho que não foi tão legal. E aí, o que você pode me dizer sobre isso? Você acha que foi legal você ter agido daquela forma com seu colega? Às vezes foi alguma irritação com uma outra criança, né? E acabou dando uma situação não muito legal. E aí, você acha que você foi certo? Você acha que você deveria ter feito de outra forma ou não? O que você gostaria de ter feito? E além de citar o que está acontecendo, citar outros fatos também que ela se irritou daquela forma e que ela teve aquele comportamento. Até para ela perceber que ela tem tido aquele comportamento mais de uma vez. Porque muitas vezes a criança tem um comportamento várias vezes, né? De irritação, de ficar mal-humorada, de tratar alguma outra pessoa mal, devido a uma situação que nem precisava daquilo. Então, assim, você trazer à tona outros eventos, outros momentos em que ela passou por aquilo também é muito bom. E fazer aquela reflexão com a criança. Olha só, você fez dessa forma. Será que foi legal? O que a gente pode fazer de diferente que da outra vez você fez e deu certo? Porque muitas vezes a criança consegue sair daquela situação também tentando estratégias diferentes. E aí, a importância também do diálogo. O diálogo vai estar em tudo, viu? Porque o diálogo é extremamente importante. Tá tudo. Vocês vão ouvir bastante hoje eu falando sobre diálogo. Então, outra coisa, depois, né, que você citar esses eventos, perguntar para a criança, você quer mudar? Você tem vontade de mudar esse comportamento? Primeira coisa é saber se ela tem vontade. E aí ela vai perceber, através da conversa, que não foi legal aquele comportamento e que sim, vai ser interessante mudar aquele comportamento, né? E aí você pergunta como então você poderia agir para mudar aquele comportamento? Como eu posso te ajudar para agir de forma diferente, tá?
e depois ajudar nas soluções. Porque depois que a criança resolver, né, como que ela deve agir, o que ela acha que deve ser feito, aí sim você entra ajudando nas soluções, que é dialogando, fazendo com que a criança, junto com ela, né, vocês abordem essa questão da emoção e do comportamento que foi feito, que aconteceu naquele momento, e como pode ser feito de forma diferente. Deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa diferente. Basicamente isso. Mas é isso, é tentar lidar dessa forma. Ah, tá. Aí, além da irritabilidade, qual é o outro ponto? Ansiedade. Inclusive, Ansiedade, uma mamãe que sim. falou que uma criança que a filha dela tem 4 anos, a idade da Maria Flor até, 3, 4 anos, então ela tá comendo muito. Então, pois é. Isso aí sim, com certeza. A gente entra até nesse momento, né? Esse momento que a gente está vivenciando agora, a gente tem tido muitas pessoas se queixando, né? Que os filhos estão muito ansiosos, nós mesmos estamos muito ansiosos também. E assim, primeira coisa, né? O que é ansiedade? A ansiedade é quando a gente está preocupado com alguma coisa, com medo de alguma coisa, excesso de futuro, quando a gente pensa muito no momento futuro e não foca tanto no momento presente. Isso é uma coisa assim, que trabalhar com a criança, o foco no momento presente é muito bom, ajuda bastante, sabe? E uma coisa assim que eu acho que a gente tem que se preocupar. Por quê? A ansiedade é coisa séria. Ansiedade não é só pegar umas dicas e resolver aquilo ali. Claro que tem, é o que eu tô falando, né? Tem aquela ansiedade. Ah, o que será que vai acontecer? Às vezes assim, tem uma festinha amanhã para ir, a criança tá ansiosa, ela tá nervosa, ela não sabe o que vai acontecer, ela fica preocupada. Essa ansiedade aí, ótima, ela é tranquila, a criança consegue lidar. Agora, você consegue lidar. Agora, a partir do momento que a ansiedade tira a criança da rotina dela, ela já não consegue fazer aquilo que ela fazia antes. Ela começa a se isolar de outras pessoas, ela começa a não querer sair de casa, ela começa a não querer, até para entrar numa loja, num local público, é difícil. Então aí a gente tem que ficar atento, sabe? Nossa. Porque porque muitas vezes a ansiedade, ela pode levar à depressão infantil. Então é um assunto sério. A Nossa. ansiedade, ela pode, sim, ela pode levar à depressão. Então, assim, a ansiedade que causa, como é que eu vou te falar aqui? Que muda a vida da pessoa, né? É aquela ansiedade que a gente está falando que atrapalha o dia a dia. A criança mudou completamente. Ela já não consegue mais fazer as atividades como ela fazia antes. Nem para a escola a criança quer ir. Então, isso chama atenção. A partir do momento que você percebe que a criança já não consegue mais viver e conviver com a rotina que ela tinha antes e com as pessoas que sempre viveram junto com ela, é sinal de ficar em alerta. Né, a gente tem que estar em alerta, a gente tem que se preocupar com isso, sabe? E aí pode até precisar de uma ajuda profissional. Agora, esse momento que a gente tá vivendo, a criança vai ficar nervosa mesmo, vai ficar entediada, tá em casa, tá entediada, não tem o que fazer. Muitas vezes, ela tem sim as atividades dela, né? A escola, pelo menos a gente tem tido aula online, é claro que não é a realidade de todos, mas assim, né? Tem atividades, tem outras coisas mais para fazer. Mas é muito diferente, não tá na rotina ali da escola, de ter os colegas perto, de fazer Sim. milhares de coisas. Então, infelizmente, ela... Agora tu falou Sim. uma palavra, tédio. A criança pode também sentir um pouco de tédio, né? Porque o tédio Sim, com existe. certeza, com certeza. A criança, ela fica totalmente entediada, sabe? Porque os estímulos não são os mesmos, né? Então, assim, é daí a importância da gente estar proporcionando atividades para a criança. É claro que a gente tem que se preocupar muito também com a gente, né? Com o nosso emocional nisso aí. Porque muitas vezes a gente fica só preocupado com o que meu filho está vivendo, o que está acontecendo com o meu filho, e a gente não cuida da gente. Então, assim, é claro que você precisa de um tempo para você, mas nesse momento precisa dar muita atenção para a criança, sabe? A criança vai se sentir mais sozinha? Dá mais atenção. Tempo, gente, é tempo de qualidade. Muitas vezes a gente se preocupa assim, mas eu preciso ficar o dia todo com meu filho. A gente sabe que não é possível. A gente sabe que hoje os pais, né, trabalham o dia todo, tem que sair para trabalhar, tem os compromissos e tal. Então, assim, é ter um tempo de qualidade com a criança, sabe? Quando você tem um tempo de qualidade com ela, é aquele tempo sem celular, sem tablet, você tentar
ficar com a criança, é brincar, é sentar com a criança, sabe? Contar uma história, ouvir o que a criança tem para dizer, porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue ouvir o que o filho da gente tem para dizer, sabe? Então é importante ouvir muita criança também. Agora, falando, né, dessa criança com essa dificuldade da alimentação que a mãe está passando com ela, ela tem comido muito, né? E chegou para mim mesmo, a mãe se queixou disso. A criança está muito ansiosa e está comendo demais. E aí, o que acontece? Primeira coisa, é se preocupar com o tipo de alimentação que essa criança tem, né? Por quê? Esse comer muito. O que é comer muito? É comer saudável? É comer coisas que ela não deveria estar comendo, né, o tempo todo? Então, assim, pois é. Então, se preocupar com a qualidade da alimentação da criança, né? E assim, para propor isso para a criança, tem várias formas, através de brincadeiras, através do diálogo. E aí tem umas perguntas que eu gosto muito, assim, de você fazer mesmo para a criança. E aí? Hoje, o que nós vamos comer? Qual vai ser o verdinho de hoje? Alface, almeirão? Propor para a criança que ela escolha, dentre o que você tem na sua casa, propõe a ela, vamos escolher aqui agora. Vou propor a você que o nosso prato tenha pelo menos 4 cores, tenha pelo menos 5 cores. Trabalhar com cores com crianças funciona bem, porque é uma forma divertida de trabalhar, né, a comida. Então, assim, é tentar proporcionar à criança isso, sabe? Eu coloquei também a questão de comprar os alimentos junto com a criança, porque eu acho muito importante quando a criança participa disso. Nesse momento, não está tendo como, né, levar muitas crianças ao supermercado, aos lugares, mas seria muito importante, sabe? Quando tudo isso passar... O que eu tô fazendo, como quem tá indo no supermercado mais é meu marido, né? Eu vou, nem lembro que coisa que eu... Então, o que eu faço, né? Quando chega, a gente tem que fazer toda aquela questão de higienizar. Na verdade, Exatamente. Eu já fazia, agora eu faço mais, sim, faço tudo, sim, né? Com certeza. Agora eu faço em tudo. Então, desculpa, quando chega, sempre que possível, eu chamo ela. E aí ela já sabe os legumes. Ela não come todos, tá? Mas ela sabe o nome de todos. Sim, imagina. Ela não come. Mas aí eu peço pra ela, vamos limpar com a mamãe? Aí eu deixo ela limpar um pouquinho. Isso. Vai limpo de novo, né? Mas aí, pra botar, pra temperar, quando eu vou fazer saladinha, chamo ela pra ela botar. Enfim, eu tô participando ela. Só que a minha filha tem 3 anos, ela está na fase de que quer fazer. Hoje a gente tava fazendo almoço e ela falou assim, quero ajudar. Aí meu marido... Isso, mas é ótimo. Ele falou assim, tá, então arruma a mesa. Que daí ela bota os pratinhos, né, o dela. Eu já arrumei. E ela já tinha arrumado. Então, eles querem participar. Então, eu acho que aí é o momento da gente, né, deixar ver o que está se trazendo para casa. Com certeza. Eu ia até falar isso. Eu ia até falar dessa questão de trazer a criança para a preparação dos alimentos, sabe? Porque ela tem que ter esse contato com os alimentos. E não é só o contato de sentir o sabor. A criança tem que sentir a textura dos alimentos, o cheiro dos alimentos. Então, amassar, pegar. Então, é importante a criança ter esse contato, sabe? Claro, né? Se pudesse ir até um supermercado e ajudar na escolha, porque é muito bom quando você pode, né? Você mostra para a criança diversos alimentos, e principalmente saudáveis. E aí mostra para ele, e aí, o que você vai querer comer hoje? O que a gente vai comprar para preparar no nosso almoço ou no jantar? Então, assim, já que não tá tendo como, traz a criança para preparação. Tem muita coisa que a criança consegue fazer, sabe? Que às vezes lavar, sei lá, coloca um pouquinho de água, assim, o arroz, pede ela para lavar o arroz. Então, assim, só dela tá mexendo ali, ela vai estar sentindo aquele alimento. Eu acho isso tudo muito importante, sabe? Por mais que não pareça, mas e ajuda muito na alimentação. E assim, outra coisa que é importante, gente, praticar atividade física. Por mais que a criança tenha uma boa alimentação, ela tem que também gastar energia. Então, além dos alimentos saudáveis, propor para a criança. Vamos brincar hoje? Onde a gente vai correr hoje? Vai ser no play? Vai ser na pracinha perto de casa? Vai ser no prédio? Vai ser em casa? Vai nadar se tiver uma piscina? Como a gente vai nadar hoje? Sei lá, propor brincadeiras
que a criança consiga, né, gastar uma energia ali, que ela precise também de energia, porque é uma forma de você conversar com ela depois com os alimentos. E aí, o que alimento você pode comer hoje que vai te proporcionar saúde e energia para a gente poder brincar amanhã, correr muito amanhã, sabe? E mostrando, né, para a criança a importância dos alimentos saudáveis, quais alimentos proporcionam mais saúde, mais energia. Sim. Aqui em casa funcionou, sabe o quê? Ela Ah, gosta muito de pular, né? Pular no sofá, tá? Pular no sofá. aham, E aí eu aham. disse pra ela que se ela comesse a cenourinha, ela ia pular bem alto, igual o coelho. Isso! Ótima estratégia. É, Assim, ué. fluiu, tá? O brócolis ainda não consegui achar um Sim. gancho, mas assim, Ó, fluiu. eu imagino. Então, é assim, na nossa época tinha muito Popeye, né? Eu lembro que na minha época era tudo Popeye. Agora a gente já não vê tanto desenho, mas assim, o verde pode relacionar ao Hulk, ao, sei lá, o incrível Hulk. O Força. suco, faz um suco, né, com couve, tudo verdinho, limão e tal. Oferece para criança, ó, esse suco aqui é o suco que o incrível Hulk toma, para ele poder ficar forte, conseguir combater tudo e tal. E propõe uma brincadeira para criança em cima daquilo ali, sabe? Funciona. Funciona, gente. Funciona mesmo. Sim. Opa, como que a gente pode tratar por exemplo, vamos imaginar uma cena aqui que aqui veio na minha caixinha de perguntas e veio na tua também. Aham. O choro, né? A frustração com o choro em público, na frente de outras pessoas. Normalmente a gente fica com vergonha das outras pessoas, Uhum. né? Ai, tá todo Uhum. mundo me olhando. Uhum. Mas vamos imaginar que tu tá entrando numa. Vamos imaginar a cena que aconteceu comigo, tá? Tá. Dá um exemplo. Tô Aham, claro. uma gravidíssima da minha caçula, que eu já não conseguia mais nem me abaixar direito. E aí entrei Uhum. numa loja para comprar um sapato, que eu precisava isso lá atrás, né, gente? Uhum. Agora não dá mais para ir. Fui no Uhum. shopping. Fui num shopping e entrei numa loja e comprei o sapato. A Maria Flor se encantou com a loja, se encantou, queria pegar todos os sapatos e botar para mim experimentar. Quando eu disse que eu ia levar um e ia guardar os outros, e que nós iríamos embora, ela fez uma coisa, Paula, que eu nunca vi ela fazendo. Ela se Hum. jogou no chão da loja, se deitou no chão da loja, Birra. o pé e disse: não, 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 não. E eu fiquei assim em estado de choque. Todo Mas mundo me isso é olhando. a birra. O que eu faço agora? Meu Deus, grávida. Meu Deus, deixa eu me concentrar. Eu E as pessoas imagino. que antes acharam bonitinho, que linda, pegando o sapato com Ah, a tá. mãe. As mesmas pessoas, nossa, que horror! Não dá educação pra filha. E tu fica ali, né? Então, assim, o que faz? Então, é respirar e tentar contornar a situação. Por quê? Isso entra na questão da birra, que é o que a gente estava falando. É uma birra. E pegou ela de surpresa também, porque ela não soube lidar com aquele sentimento dela naquele momento. Ela não soube lidar com o não. Como ela não soube lidar, a forma como ela teve de extravasar isso foi chorando, foi indo pro chão, foi pegando birra, porque ela não sabe lidar. Então, muitas vezes a gente fica sem graça, nervoso, Uhum. sem saber o que fazer, mas o que a gente tem que fazer é ter calma, é ter paciência. E aí a gente vai entrar na paciência. De novo. Tem que, né? Porque tem que ter paciência. A criança, ela é o que a gente falou antes, ela está em desenvolvimento. Então, a birra é saudável. Porque muitas vezes a gente julga, né? A criança não pode pegar birra porque é feio. Não, gente, birra é saudável. É uma forma da criança se expor, é uma forma dela expor uma emoção que ela está sentindo naquele momento e ela não sabe lidar com aquilo. Então, tudo bem, sabe? Então, assim, é ficar calma na hora, é tentar acalmar a criança na hora e desviar a atenção dela. Nesse caso, ela era mais novinha, né? Então, Sim. desviar a atenção, chamar para fazer outra coisa e depois conversa com ele. Fala, filha, olha só o que aconteceu naquele momento. Você ficou muito nervosa, né? A mamãe entende você ficar nervosa dessa forma. É conectar com o lado emocional dela primeiro, tá? Sempre falar sobre emoção. Para E você falar. depois vir com a razão. Isso é importante. Quando a Porque não gente fala, adianta. eu te entendo, a gente não tá falando que a gente concorda. A Não, gente não. Não é concordar, é entender. Porque a criança, ela precisa ser entendida, ela precisa ser ouvida. Então, você primeiro tem que se conectar com o lado emocional dela para depois trazer ela para o lado racional, que é para a razão dela. Então, uma forma de você se conectar é mostrar para ela que você entende o sentimento dela. É falar para ela que você também já se sentiu daquela forma. E que você usou uma outra estratégia para não ficar daquele jeito mais, sabe?
porque ela tem que ser compreendida, ela tem que ser entendida. Então, muitas vezes a gente fica nervoso e aí acaba perdendo o controle da situação, o que piora. E acaba piorando, porque aí a criança fica mais nervosa, fica mais irritada e aí já sai tudo do controle. No dia, eu me lembrei de tudo que eu estudei. Opa! Caiu um monte de brinquedo aqui, tá? Se vocês escutarem. Não, eu ouvi. E esquece a plateia. Teve alguém que comentou isso. Esquece a plateia. Porque realmente, gente, para querer que não tinha ninguém. dar opinião, vai ter um monte, né? Não, mas ninguém entende. A Ah, pessoa não tá naquela situação. Se fosse minha filha. Bom, não é, né? Que bom que ela vai estar aqui. A minha Pois filha. Com certeza. Conversei como se não, tipo, sem pressa, inclusive, sabe? Então, eu tô falando disso porque, na verdade, foi o único momento que a Maria Flor fez eu ficar sem... não é que sem reação. Sem reação. Eu fiquei surpresa com a reação dela. Entendi. Porque ela calma. Então, justamente quando ela fez isso, eu disse, não, eu preciso me abaixar e ficar calma também. Sim. Então, mas realmente, olhares tortos e aquele tipo de comentário, nossa, que horror, vai ter sempre. Sempre tem. Sempre tem. E assim, infelizmente, né? Sempre tem, para tudo que a gente faz. Então, o que a gente tem que se preocupar é com a saúde mental e emocional do filho, né? Da criança, sabe? Sempre se preocupando com a criança. E não com o que está acontecendo em volta. Então, exatamente. Exatamente. E aí eu... Não, eu ia entrar um pouquinho mais na paciência. Aqui, não sei se tu quer complementar alguma coisa disso que a gente está falando. Então, eu queria complementar falando um pouquinho da paciência, dessa questão de paciência, sabe? Porque muitas vezes a gente percebe que os pais não têm muita paciência, né? Para lidar com o momento que a criança está vivenciando, com uma emoção da criança. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro da gente e cuidar da nossa saúde emocional. Primeira coisa. Muitas vezes, a forma como a gente lida tem muito mais a ver com a gente, essa falta de paciência, do que com a própria criança. Então, o que tem que ser feito? Numa situação de estresse e que você perde sua paciência, você tem que tentar entender o que está acontecendo ali. Tentar entender o lado da criança, mas também o seu. Porque você pode estar passando por alguma coisa na sua vida, né, que vai estar afetando o seu relacionamento com a criança. Então, muitas vezes também é se afastar e dar um tempo, sabe? Para você refletir, né? E entender o que pode estar acontecendo. Porque a falta de paciência, ela está muito ligada ao que a gente está sentindo. Muito mais a gente do que com a criança, sabe? Por isso é importante da gente, assim, por exemplo, né? Às vezes você está muito cansada, chega para a criança e fala, filho, a mamãe está muito cansada e eu preciso fazer almoço hoje, então eu preciso que você me ajude. Eu preciso da sua ajuda, porque quando você expõe para a criança como você está se sentindo, ela vai entender e ela vai compreender que você precisa daquele tempo, que você precisa de ajuda, sabe? Muitas vezes a criança até surpreende a gente, né? Até assim, de forma muito positiva, né? Até oferecendo ajuda, fazendo alguma coisa que a gente não esperava. Então, assim, dizer ao filho, sabe, ao seu filho, o que está acontecendo, o que você está sentindo, vai fazer com que ele te enxergue, com que ele enxergue que você não, né, precisa também de um tempo, de uma ajuda, porque isso é real. Ô, Paula, tem uma pergunta aqui de uma mamãe que fala assim, ó, e quando a criança te ignora? Minha filha tem 2 anos e às vezes se faz de surda. Ai, meu Deus. Já apareceu a pergunta aqui? Eu não vi. Não vi. Tá. Bom, quando a criança te ignora, gente, acontece. Acontece também. Deixa ela. Espera um pouco, dá um tempo para ela também. Porque muitas vezes o que está acontecendo com a criança, ela também precisa de um tempo. Muitas vezes a gente está muito preocupado em querer resolver o problema da criança, em querer ajudar a criança a resolver, e a gente não deixa a criança tentar resolver por si mesma, sabe? E daí a importância da gente trabalhar a independência da criança. Porque às vezes a criança só precisa de um tempo para respirar, para ficar mais calma, sabe? E daí você vai tentando conversar com a criança e tentando acessar o lado emocional, porque não adianta também você chegar e falar para ela assim, ó, você não pode fazer isso. Isso não é legal de fazer, você tem que mudar o seu comportamento para isso, para aquilo. Não é assim que funciona. Não vai resolver, sabe? Então, assim, trabalhar a independência da criança é muito importante. Ouvir a criança, sabe? E dá um tempo para ela, porque é o que a gente está falando, às vezes a criança precisa de um tempo, sabe? Não adianta a gente querer super proteger uma criança, querer resolver os problemas dela. A gente tem que criar autonomia na criança, tá?
Ô, Paula, nessa questão do ser exemplo, de tudo isso que tu está falando, entrou uma pergunta aqui que eu acho que vai casar bem, que é assim, ó, Uhum. a separação dos pais. Os pais se separarem, Sim, a criança é pequena tem menos de 6 anos. entendi. E como que a E a gente deve, criança sofre, né? como que a gente deve expor para a criança isso? Estamos separados, e agora? Olha, a criança tem, mas já tem menos de 6, mas tá por volta de 5 anos. Eu conheço essa Porque mamãe há depende da idade, sabe? Eu 6 anos, falo, então, eu falo, porque assim, isso vai depender muito da idade. Cada idade a gente tem que tratar Maria. de uma forma, agir de uma forma. Primeira coisa, a criança, ela não tem que saber tudo o que aconteceu. A gente não tem que expor para a criança todo um relacionamento, o porquê de tudo isso está acontecendo. A criança precisa entender só aquilo que é necessário para ela, né? A gente sabe que não é tudo que a gente fala para uma criança. Ela precisa compreender aquilo que ela simplesmente precisa saber. Então, assim, é sentar com a criança, primeira coisa, né? Depois que o casal resolve, toma essa decisão, porque é uma decisão também que leva tempo. Não é uma decisão que é tomada da noite pro dia. Ai, Leva travou? tempo. Uhum. Travou? Agora voltou. Voltei? Voltou. Uhum. Voltei? Não é uma decisão que é tomada da noite pro dia. Então, é Sim. uma decisão que leva tempo. A partir do momento que ela tá querendo participar também da nossa live. 10h15 da noite. Vocês estão entendendo a situação? Eu acho que ela tá querendo participar da live. Deixa eu falar pra vocês que o papai está jogando balão com ela pra super acalmar ela essa Eu hora. acredito. E vai Entendeu? acalmar que é uma beleza, né? Ó, pode falar, Paula. Desculpa. Desculpa, Não, pessoal. não, que isso, de forma alguma. É assim mesmo. Então, deixa eu retomar aqui. Volta. Focando. Então, lembrei, quando os pais eles resolvem, né, que vão se separar, que vão se divorciar, a primeira coisa é sentar com a criança os dois. Não adianta partir de um só, tem que partir dos dois a conversa. Senta, chama a criança, fala para ela, olha, a gente resolveu se separar, porque o papai e a mamãe já não estão vivendo tão bem juntos, e tentar explicar de uma forma tranquila, de forma com que a criança entenda. Ela não precisa saber tudo o que está acontecendo. Ela precisa saber o necessário. E aí conversa com a criança, explica o que está gastando, o que está acontecendo e tal, beleza. Depois disso, isentar a criança de qualquer culpa. Por quê? A criança, na maioria das vezes, ela vai tentar entender o que está acontecendo de errado. Será que o errado sou eu? Por que o papai e a mamãe estão separando? O que será que eu posso ter feito? O que eu fiz para isso estar acontecendo? Ela pode tentar internalizar isso, né? E se sentir culpada. Então é deixar bem claro que a criança não é culpada por aquilo, que ela não tem culpa. Isso é muito importante, gente. Pode parecer bobeira, mas não é. A criança pode se sentir culpada sim e trabalhar isso com a criança, mostrando que ela não tem culpa pela separação dos pais é de extrema importância. Outra coisa, elas não precisam saber todos os detalhes, né? Como eu disse, então trabalhar só aquilo que é essencial, só o que ela realmente precisa saber. Outra coisa, criar um ambiente ideal para o diálogo, um ambiente bom, onde ela se sinta à vontade para dialogar, para expressar o que ela está sentindo naquele momento, para perguntar, para questionar, porque a criança também tem que ser ouvida, então ela precisa entender. Então, ouvir a criança, porque muitas vezes a criança ficar calada, guardar aquilo para ela, não é bom. Guardar um sentimento para ela não é bom, só vai prejudicar. Então, é trabalhar de forma que a criança possa expressar o que ela está sentindo, possa expressar. Ela pode chorar, ela vai ficar triste, mas tudo faz parte do processo. E ela tem que vivenciar isso, porque ela precisa vivenciar uma emoção. Se ela simplesmente guarda aquilo para ela, é pior, sabe? Então, é trabalhar de forma que ela vivencie aquilo sim. Porém, de forma tranquila, tá? Sempre mostrando que ela é importante para os dois, que o amor dos dois por ela não vai mudar. É mostrar para ela que a rotina vai mudar. Sim, tem que ser muito sincero com a criança. A rotina vai mudar, você vai morar, né? Ou com o pai ou com a mãe, vai ver o outro menos vezes, porém, o amor vai continuar o mesmo, o contato vai continuar o mesmo, mesmo que a gente não consiga encontrar, né? Todas as vezes fazer uma videochamada, mostrar ali para a criança que você ainda tá ali para ela, né? Que ela pode contar com você o tempo todo, sabe? Vai ser muito bom para ela. Outra coisa importante, assim, né?
quando a criança está indo à escola, acredito que seja o caso dessa criança, informar a Sim. escola. É importante informar a escola. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo e a forma como a gente trabalha, que lindeza! A forma como a gente trabalha com a criança na escola também contribui muito, sabe? Oi, lindeza! Tudo bem, princesa? Gostosa? Tá com filtro. Então, ficou até com filtro, ficou linda. Então, assim, uma forma, né, de você de ter um apoio é informar na escola, onde a criança tem convívio, Ah, sabe, com outras pessoas, o que está acontecendo, para ter um apoio também, entendeu? No outro ambiente, né, muito que a criança conviva, é a importante, escola porque saber é muito importante. exatamente, porque muitas vezes acontece, né, da família não informar, e às vezes é numa situação assim chata, acaba que a criança conta ou fica chateada em alguma situação. Então, assim, é bom para a escola, para os professores saberem como lidar, né, com a situação, com a criança, porque a criança vai estar sofrendo. Então, é importante também ter esse apoio, sabe? E assim, né, falar a mesma Pode língua, porque eu acho que isso aí é de extrema importância, né? Os dois falarem a mesma língua o saber tempo todo. mesmo. E não adianta querer fazer de um jeito, o outro de outra, não. Isso aí eles têm, os pais, né, têm que chegar num acordo, falar a mesma língua. E outra coisa de extrema importância, jamais falar mal um do outro perto Ah, da criança, sabe? Expor o outro perto da criança. Isso é muito sério. Porque, gente, a criança ela não pode tomar partido, nem do pai nem da mãe. Ele ama o pai e a e não mãe te... da mesma forma, entendeu? Ele tem um amor pelos dois, ele tem um carinho pelos dois, e isso não pode ser destruído. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? É falar com a criança, né? De forma positiva, por mais que tenham acontecido coisas não muito boas entre o casal, mas é falar do outro de forma boa, de forma positiva, é trazer as lembranças daqueles momentos que foram bons para a família, sabe? Vai ser muito bom para a criança nesse processo, né, de separação, principalmente quando a criança está sofrendo muito, sabe? Falar bem do outro, mostrar que ainda existe um contato, uma amizade, por mais que seja difícil, porque muitas vezes a gente sabe que não é fácil, né? Mas assim, evitar, pela, sabe? Falar. pela criança, porque não é mais casal. Pois é, não, mas a gente tem que olhar a criança e a gente está falando sobre inteligência emocional, né? Então, Exatamente. tudo tem a ver com inteligência emocional. Paula, tu viu que oração? Não. 10h22. Ai, gente. Ah, não. Eu acho que essa live tinha que ter umas 2 horas. A gente comentou isso hoje mais cedo, né? Que ela responder Não, tudo. e tem um Não, monte de coisa aqui que eu queria falar e e que eu não não falei faz, ainda, mas tudo bem. faz parte, faz parte. Faz É, parte do processo. e se um pai fala mal do outro, como isso prejudica a criança? Como isso Gente, prejudica prejudica a da criança? Eu acho que muito, tudo praticamente tudo. Imagina, é a a base. criança, ela tem uma figura do pai e uma figura da mãe, que ela construiu ao longo do tempo, né? Com o pai e com a mãe. Uma figura de carinho, de amor, atenção. E você falar mal do outro, você acaba destruindo aquilo que a criança construiu, né? Eu acho, ai, gente, assim, eu acho Ah, eu acho até que chega a ser maldade. Porque é feio, para não. complicado isso, por É, mais que tenham os problemas entre os pais, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a criança tem um amigo ou uma amiga que você acha que pode não ser o amigo ideal, não sei. Mas você não vai ficar falando mal de uma uhum. outra, de uma adolescente, por exemplo, para o seu filho. A gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Eu acho que aí entra na questão do respeito, né? É questão de respeito, respeitar o outro, sabe? Isso é bem sério, gente. Isso é Isso é muito. sério, é. A gente tem que tomar Falo muito isso, não, cuidado com o que a gente posso fala com a falar, criança, sabe? como é que se diz? Posso falar de carteirinha, porque eu sou filha de pais separados e não é legal, a situação já não é legal. Só que, claro, meus pais se Pois separaram é, com 15 anos. Eu tinha 15 anos, então, assim, já era uma adolescente. Claro, sim. sim. Se tem alguém aí que tá vivendo isso, pensa bem no que tá fazendo e falando, né? Porque a gente tá falando de criança. Essa criança Pois cresce, é, cresce. tá? Exatamente, ela tem que saber lidar com seus sentimentos, com suas emoções. E imagina ela vivenciar isso tudo e ainda ter que ouvir, né, do outro que o pai ou a mãe dela não é aquela pessoa que A ela gente sempre imaginou e que ela sempre eu acho sonhou, sabe? que acaba Entende?
na criança, Paulo, pode até me corrigir, mas eu acho que tu deixa a criança insegura, porque lá no começo Exatamente. falou em autoestima. A gente fazendo isso, Exatamente. tu vai estar fazendo tudo menos dar autoestima para ela. Exatamente, com certeza. E aí fica mais difícil ainda a criança conseguir lidar com a separação. Ela vai sofrer mais ainda. A gente causa ainda mais sofrimento na criança. É um pecado, gente. Ah, Pois olha, é. deixa eu falar rapidinho aqui. Sim, A live vai ficar salva no IGTV, tá? Então, isso. eu assistir, se vocês quiserem encaminhar para alguém que não tá podendo assistir no momento, tá salvo ali no IGTV. A Paula tem algumas perguntas aqui que ficou. Ciúmes do irmão mais novo. Ah, sim, ótimo. Online. A Paula se propôs a fazer, eu acho muito legal a ideia de conversar sobre isso lá nos stories do Instagram dela. Então já aproveita e já segue ela lá. Porque ela vai falar lá e lá vocês podem interagir também, porque não deu pra gente responder tudo. A gente sabia que não ia dar tudo. Pois é, a gente já tinha imaginado. Então, assim, pessoal, o que a gente não conseguiu falar e abordar aqui, eu vou estar trazendo durante essa semana. Não vou prometer que eu vou fazer tudo isso hoje, mas durante essa semana eu vou trazer desses assuntos nos meus stories, no meu feed. Então, fiquem ligadinhos que eu não vou deixar de responder ninguém. Vou ajudar todo mundo, vai dar certo. E se vocês quiserem outra live, vocês já coloca aí que querem outra, já comenta aí que Deus já Super animo! Do meu lado, a Paula já até topou, viu aí, ó. Sim, com certeza. Eu gosto muito de falar, sabe, Cis? Então... Professora, né, minha filha? Professora é uma... Adoro! Quem me conhece aqui sabe que eu gosto de falar, então... Esses dias me perguntaram assim, ô Cis, de onde tu tirou a ideia de fazer live? Eu disse, cara, eu não sei, eu acho que eu tô muito em casa, tô muito sozinha. Com certeza. Preciso falar. E aí, disse, vou fazer uma live. Fiz uma, fiz duas, fiz três. Gostei desse negócio. Certeza, então, assim, com certeza. Acho então, ótimo. Paulo, e tem muitos temas legais que a gente pode estar abordando. Sim, com certeza. Rotina, a gente pode falar sobre comportamento. E tem vários outros comportamentos, né? A gente trouxe alguns aqui, birra, ciúme, que a gente não conseguiu falar, mas a gente vai falar. Mas, assim, tem vários outros. Então, tem muito assunto para a gente poder abordar. Ô, Paula, sabe o que a gente podia fazer? Não sei se tu concorda ou não. Agora temos 2 minutos para falar sobre, tá? Sim. Isso não tá no script, tá, gente? Eu tô perguntando aqui porque me veio na cabeça. O tal do pote da calma. O pote da calma. O potinho Isso. Da gratidão ou da calma? O potinho da gratidão eu tenho pra mim, tá? Nunca pensei em usar com a minha filha. Isso. Ai, é ótimo. Gente, gratidão é tudo de bom. Exercitar gratidão com a criança é muito bom. Gente, eu tenho aqui que eu uso pra mim. Sim. Eu até recomendei outro dia para uma mãe trabalhar o potinho da gratidão. Gente, é super importante a criança reconhecer, né? Que tudo que ela tem que ser grata. As coisas, né, não tem que ser tão fáceis o tempo todo. Exatamente. Então, a criança reconhecer que um gesto simples, uma coisa muito simples, ela pode estar trabalhando e agradecendo. Então, trabalhar com criança o potinho da gratidão é bem legal, porque é uma coisa... como é que fala? Porque a gente manuseia, né? A criança precisa, né, de coisas assim. Então, é bem legal. Todos os dias. Você pode fazer todos os dias, no final do dia. Tá acabando o tempo. Vai acabar. Então, pra mim, 1 minuto restante. Então, vamos lá. Tá. Paula, fala do potinho da gratidão lá nos teus stories, que a gente Sim, vou falar. Deixa comigo. Como funciona, faz um Vou post. falar. Deixa comigo que eu explico. Também, já fica aí a lição de casa pra próxima live. Vou fazer o potinho da gratidão com os nossos filhos. Sim, tá? Combinado, com certeza. Beijo, obrigado. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês. Eu também, obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigado, gente. Obrigado por quem tá aí essa hora, final de domingão. Não é? Beijo, gente. Boa semana. Tchau. Pra vocês também. Tchau. Tchau.